pessoal, meu nome é Vitor e esse é o canal Boas Novas do Reino de Deus. Eu tô aqui hoje para contribuir um pouco com o canal, com esse trabalho bem legal que tem sido feito, espero que eu consiga, né? E eu tenho um tema específico para tratar, bem legal, que é o nome sobre todo nome. Então vamos lá. Eu queria começar dizendo a respeito desse tema que na Bíblia, na Palavra de Deus, existem vários nomes que são atribuídos a Jesus Cristo. Então, Estrela da Manhã, Sol da Justiça, Emanuel, Bom Pastor, Príncipe da Paz, acredito que vocês já conheçam alguns deles, né? Mas existe um nome que o Pai deu ao Filho, e esse nome ele está acima de todo nome, que é Senhor. É interessante que hoje em dia nós tratamos e usamos desse nome, desse título de Senhor de uma forma banal, se eu posso dizer assim, né? Então é o Senhor João, o Senhor Carlos, é um pronome muito comum hoje em dia, né? Mas será que a gente já parou para pensar o que realmente significava Senhor nos tempos da Bíblia? Queria então explanar um pouquinho disso com vocês. E lá naqueles tempos, poucas pessoas eram chamadas, né, era atribuído esse pronome de Senhor. Somente aqueles que tinham escravos, terras, propriedades, autoridades realmente, somente essas pessoas eram chamadas de Senhor, pessoas importantes, porque a palavra grega que traduzindo, né, é Kyrios. Então significa chefe, dono, amo, soberano, é uma máxima autoridade. Então eram poucas pessoas que detinham esse título de Senhor. Em Romanos 10:9, por exemplo, está escrito que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que interessante, né? Ou seja, quando alguém confessava Jesus como Senhor da sua vida, estava dizendo que Jesus, você é dono de tudo, dos meus bens, dos meus pertences, da minha família, da minha casa. Você é a máxima autoridade, você é meu chefe, você é meu dono, você é meu amo, tudo que eu tenho pertence a ti. E sabe o que é legal? Porque quando as pessoas confessavam Jesus como Senhor, né, e o Senhor tem tudo isso, elas passavam por uma posição de escravo, que é o contrário de Senhor. Então o contrário de Senhor é escravo, e é aí que a gente se encaixa. Nós somos escravos de Cristo, porque Ele é o dono das nossas vidas. Olha que interessante, né? E lembra que eu falei dessa palavra grega, Kyrios? É curioso que essa palavra com letra maiúscula, ela era usada naqueles tempos somente para César, que era a máxima autoridade. Ele era ali o senhor dos senhores. Na época haviam muitos escravos, cada um tinha o seu senhor. Aí vem Kyrios com letra minúscula, né? Porque é um senhor de um escravo, já era uma pessoa importante, mas ainda era com letra minúscula. Mas César, ele era Kyrios dos Kyrios, ele era senhor dos senhores, era a máxima autoridade lá do Império Romano, né? Era tudo de Roma, era tudo de César, né? E é interessante dizer aqui que Paulo, o apóstolo Paulo, ele começou a ver, ele começou a perceber um império poderoso, um reino, né? Um reino poderoso surgindo naquela época. Era outro reino, né? Não era igual o império de César, era o reino de Jesus Cristo. Aleluia, né? O reino de Jesus Cristo começou a surgir naqueles tempos, né? E cada discípulo tinha então a revelação clara de que Jesus Cristo era o Senhor, Kyrios dos Kyrios, soberano, inclusive ao Kyrios da época lá, o César. Olha que interessante, né? Tudo é, né? E como eu estou falando na época, tudo era de Jesus, na época dos apóstolos, né? Então, isso é um pouco do que eu queria dizer sobre Jesus. Ele é a máxima autoridade. Esse nome, Kyrios, né? Que na época já era atribuído a alguém importante. Tem o Kyrios dos Kyrios, que era o César, alguém super importante, mas o apóstolo Paulo, por exemplo, começou a ver o surgimento desse reino, de um Kyrios que estava acima de todos os outros, a máxima autoridade, Jesus Cristo, né?
Glória a Deus por isso. É isso aí, espero que eu tenha contribuído, espero que você tenha gostado. Só peço que, se esse vídeo edificou a tua vida, que você curta, comente, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe, valeu!